Olá, eu sou o pastor Alberto Freitas e estamos chegando até você com mais uma meditação diária promovida pela Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. E pensando neste início de ano, estamos ainda no dia 12 de janeiro, lembrei daquela imagem de uma corrida com obstáculos. Alguém que se dispõe a participar talvez das Olimpíadas, naquelas corridas de 400 metros, 800 metros com obstáculos, outras mais longas. E na preparação que é necessária para participar dessa corrida. E quando lembramos da imagem de alguém saltando um obstáculo daquele, o esforço que é feito, uma perna levantada para evitar um toque naquele obstáculo, a outra perna tem que vir quase de lado para que o joelho ou o pé não também tropece no obstáculo e que aquele obstáculo possa ser transposto. E é uma sequência de obstáculos. À medida que se livra de um, já se parte para o seguinte. E então, lembrei de que no Novo Testamento temos o testemunho de um homem que recebeu de Deus, do Senhor Jesus Cristo, uma tarefa que tinha os seus obstáculos. Esse homem morava na cidade de Damasco, o seu nome era Ananias. E numa visão à noite, ele recebe do Senhor Jesus a missão de ir ao encontro de Saulo de Tarso, que estava hospedado numa casa na rua chamada Direita, ali em Damasco. E Ananias já conhecia Saulo de ouvir falar, e Saulo era um perseguidor da igreja. Assim, Ananias, naquele momento, quando recebe de Deus essa incumbência, ele diz: Senhor, mas este homem é conhecido já pela perseguição que tem promovido em Jerusalém. E temos a notícia de que ele veio a Damasco para também perseguir, prender e levar acorrentado para Jerusalém quem pregue no nome de Jesus. Deus então diz para Ananias que ele deveria ir porque aquele era um homem escolhido, alguém que Deus tinha um propósito muito grande na vida de Saulo de Tarso. E aí a gente pode aprender algumas lições com Ananias. A primeira delas é de que para transpor os obstáculos é preciso reconhecer que Deus é Senhor sobre todas as coisas, Ele é soberano. E o Senhor Jesus foi que disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E então, quando tratamos com o Senhor Jesus, nós estamos tratando com aquele que é o Senhor dos senhores. E assim nós podemos nos submeter às suas mãos, sabendo que Ele tem cuidado de nós, de que Ele provê o necessário para a nossa vida. A segunda lição que podemos extrair é a de que houve o reconhecimento da parte de Ananias que havia algum obstáculo, havia alguma dificuldade. E na nossa vida precisamos estar preparados para reconhecer as dificuldades e encará-las como tal, encará-las à medida da realidade de cada dificuldade e podermos tratá-la da maneira como seja necessário. E então Ananias apresentou diante de Deus a dificuldade que ele entendia haver. Este homem é um perseguidor da igreja. E assim ele pôde ouvir de Deus qual a recomendação. Nós também podemos até colocar diante do Senhor as nossas dificuldades, atentos para ouvir a sua voz, para entender o que é que a sua palavra, a Bíblia Sagrada, diz a respeito daquela dificuldade que enfrentamos, de que forma podemos e devemos enfrentá-la e ter o coração aberto para o cumprimento daquilo que Deus vem a colocar em nós como maneira de transpor aquele obstáculo. Que a paz de Cristo no nosso coração seja quem julga essa forma de enfrentar as dificuldades.
E, finalmente, Ananias teve a coragem de enfrentar a dificuldade. A existência da dificuldade não é o suficiente para nos deter, para nos impedir, mas nós precisamos ter a coragem que nos faz transpor cada obstáculo, em que buscamos a solução para cada problema, em que avançamos mesmo sabendo que há dificuldades à frente, de que forma essas dificuldades podem ser vencidas e desta maneira conseguirmos chegar do outro lado. Ananias teve a coragem e foi ao encontro de Saulo, e o resultado daquilo é que ele transmitiu o recado recebido do Senhor Jesus. Saulo foi curado da cegueira que o acometera desde o encontro que Saulo teve com Jesus quando estava ainda no caminho de Damasco. E Saulo se tornou esse pregador que foi o maior pregador do Evangelho no primeiro século. Ele expandiu com a mensagem do Evangelho o reino de Deus em todas as regiões conhecidas de então. Ananias, então, foi alguém que soube fazer esta corrida com obstáculos. Ele foi alguém que soube enfrentar as dificuldades. Nós estamos no ano de 2021, já com a experiência de 2020, e até mesmo com essa experiência de 2020, estamos mais bem preparados para enfrentar 2021. Que possamos enfrentar este ano, mesmo com as dificuldades que possam vir, e sabemos que existirão ainda em função da pandemia e as dificuldades que acarreta. Assim, que possamos nos submeter ao Senhor Jesus Cristo. Possamos entender as dificuldades e encará-las como são, e que possamos ter a coragem de que, ouvindo de Deus o conselho, a recomendação de como agir, estarmos dispostos para colocar em prática e assim de sermos vitoriosos diante deste ano que se inicia e que possamos enfrentar cada dificuldade por meio da força, a coragem que o Senhor Jesus pode colocar no nosso coração. Amém e amém.